Estamos aqui, a TV Atletique é um projeto de documentar a história do Atletique Clube e não poderíamos deixar de iniciar esse trabalho com uma das pessoas que representa o Atletique Clube na atualidade. Filho de um médico que foi várias vezes presidente do Atletique, o Dr. Euclides Garcia de Lima Filho, e que foi também presidente do Atletique Clube. Dr. Tidinho. Muito bem. O Atletique Clube é conhecido como o melhor clube da cidade. O clube que em 104 anos vem fazendo a história. O que é ser atleticano com a letra H? H maiúsculo. Eu gostaria, meu caro Dedé, antes de responder as suas perguntas, de parabenizar essa equipe que fundou e está criando agora essa TV Atletique Clube. Eu fico muito feliz porque São João del Rei é uma cidade rica em coisas gloriosas, na fé, na religião, no civismo, na cultura, e tudo isso se perde através do tempo porque não é resgatado, não é registrado para sempre. Então, o Atletique Clube é uma dessas glórias da nossa cidade. E através deste programa, dessa iniciativa dessa diretoria em criar essa TV, eu só fico muito feliz e parabenizo a equipe e a nova diretoria por essa iniciativa. Quanto ao fato de responder a sua pergunta, o que eu sinto, o que eu penso em ser Atletique Clube, ou ser atleticano com H maiúsculo, eu simplesmente gostaria de dizer que o Atletique Clube é um prolongamento da minha própria casa. Eu, desde tenra idade, desde que eu comecei a ter discernimento das coisas, aprendi, através dos meus pais, a amar esse clube, fazendo dele, como eu já disse, o prolongamento da minha casa, onde eu encontro amigos, onde eu passo com momentos de muito lazer, de muita alegria e muito descanso. Eu tenho orgulho de ser atleticano com H. O Atletique tem esse H o Atlético, porque a inspiração da fundação do nosso clube foram os engenheiros da rede Mineira e Viação, da Oeste de Minas, que vieram e trouxeram o futebol que nasceu na Inglaterra, e eles eram ingleses. Então eles fundaram esse clube aqui com H, o Atletique com H maiúsculo. Mas eu gostaria de dizer, Dedé, que para mim não é apenas o H que é maiúsculo do Atletique Clube, são todas as letras que compõem o seu glorioso nome, todos eles são maiúsculos. Doutor Euclides, o senhor foi presidente do clube. Sim, perfeito. E na sua administração, o que o senhor fez na sua administração? Bom, primeira coisa, eu sou do esporte, que é a ambição de todo presidente. Eu, no meu biênio, na década de 70, eu fui bicampeão da cidade. Isso aí já é um galardão que todo presidente gostaria de ter. Bicampeão no futebol? No futebol, Campeonato de São João del Rei. O senhor consegue lembrar, assim, a equipe que disputou? Alguns personagens ou a escalação total? Aí eu te peguei, né? Não, o Januzzi. Grande Januzzi, foi meu professor de geografia. O Gaio. Jogava de zagueiro. O Reinaldo, o sargento Reinaldo, que jogava no meio do campo. Tinha o Dinho, jogava na ponta direita. O Truvão. Dinho Hilário. O Truvão. Então, tantas pessoas, amigas, queridas, muitos ainda estão aqui. O Casinho, que centroavante, que meio de campo formidável. Ela era center-half naquela ocasião. Então eu sei. Naquela época tinha center-half, center-for, né? Goalkeeper, back direito, back esquerdo, center-half, center-for, centroavante. E assim eu fui. Agora, na parte administrativa,
eu tive a oportunidade de concluir e tentar cobrir a boate do Atlético Clube, que por uma falha qualquer, tinha um jardim que vazava água quando chovia, chovia também no salão do meio. Então eu tive um trabalho de tentar e comecei a aproveitar para ver se fazia uma cobertura para que realizássemos ali uma festa que se tornou tradição, sempre muito elogiada, que eram os Réveillons do Atlético Clube. Então eu posso lhes dizer a todos que me veem e me ouvem que eu tive a glória de ser o pioneiro da implantação dos Réveillons do Atlético Clube. E aí eu quero fazer aqui, ressaltar a ajuda que eu tive de um grande amigo meu, ainda vivo e saudável, graças a Deus, morando em Belo Horizonte, que é o coronel Sidônio Barroso Dias. Ele me ajudou com soldados, para poder me ajudar a fazer a cobertura era uma lona, era de lona, com bambus, e os soldados me ajudavam lá, e foi uma luta muito grande. A partir daí, fez-se uma cobertura definitiva, e a boate hoje é um dos pontos de referência da sociedade de São João do Rei. Além disso, eu também fiz aqui a quadra de cima. Nós temos aqui duas quadras, né? A quadra coberta, a grande, a principal, e a de cima, que serve como uma quadra auxiliar quando a procura é muito grande. Pois é, aquela quadra foi feita na minha gestão. Inclusive, é com orgulho que eu falo isso, e, faltando dinheiro, a gente, presidente desse clube que a gente tanto ama, a gente aplica o dinheiro do nosso próprio bolso. Quase todos os presidentes não se acanham disso, podendo a gente. Eu tive a honra de ajudar pessoalmente para que aquela obra, hoje está coberta também. Nós temos hoje duas quadras, e aquela quadra de cima foi, sem dúvida nenhuma, uma das minhas grandes obras. Além do mais, eu mantive, eu procurei atrair sócios, fazendo festas muito boas, festas muito bonitas, bailes da velha guarda, que parece que nessa gestão estão querendo resgatar isso, né? É uma coisa muito linda. Em suma, foram 2 anos muito profícuos e que me deram eu fiquei muito gratificante em ser presidente do Atlético, muita honra. Doutor Euclides, você é filho de um atleticano fanático, para não dizer doente, né? Seu pai, médico, ele ia para o campo e brigava. Ele tinha várias rusgas com o Zalac, com o velho João Alac, que comandava o Minas, e com o pai do Chacal, Chafi, Alac. Mas o grande adversário do meu pai era o Jaime Coelho, aqui da Jaime Coelho. Meu pai saía com ele no Supá. O meu pai, já aproveitando a deixa que você me dá, ele tinha tanta amor pelo Atlético, que ele chegava a enfrentar até mesmo o Santão. Lembra do Santão? Lembro do Santão. 2 metros de altura. Morava lá no Preto, do lado do filtro, lá no Bonfim. Meu pai era a metade dele em estatura, mas mesmo assim papai ganhava as brigas aqui com o Santão. Acabava o jogo, era cada briga. Era Santão e Zé da Carne. O Chafi tinha um Atlético em Minas, e o Atlético fez 1 gol, fez 2 gols, fez 3 gols. Aí, a partir daí, o alambrado era um arame assim. A partir daí, o Chafi tirou do bolso um canivete, e toda a bola que saia lá fora, ele furava a bola até acabar o estoque de bola, para acabar com o jogo, para o Minas não receber mais gols. Era uma brigalhada que, nossa senhora, mas valia a pena, era salutar. Tidinho, o doutor Garcia, como era chamado, foi presidente do Atlético quantos mandatos? 7 anos, 7 mandatos, 14 anos. 14 anos. E morreu
no dia 20... Morreu em novembro de 1955, dia 26 de novembro de 1955, ainda no mandato. E o Atlético estava até julgando, se não me engano, em Andrelândia, numa cidadezinha aqui, quando o papai teve um infarto atendendo um doente no consultório e caiu morto. Num instantinho, lá se foi meu pai, lá se foi um grande atleticano, em exercício como presidente do Atlético. Então ele foi 14 anos presidente do Atlético Clube. Agora, me permitam um pouco de uma divagação. Sabe por que o amor do meu pai ao Atlético Clube? O meu pai era filho de um fazendeiro modesto lá do centro-oeste de Minas, lá de Córrego d'Anta, perto de Bambuí, de Divinópolis, aquela região. Mas meu pai era na Serra da Canastra, aonde nasce o Rio São Francisco. Exato, daquela região. Mas meu pai, com todo o sacrifício, ele queria ser médico, ele amava amenizar o sofrimento dos nossos semelhantes. Então papai veio para estudar medicina, ele veio, se matriculou aqui no ginásio Santo Antônio, que naquela época já era famoso. E aí ele conheceu o São João del Rei. Aí ele foi estudar medicina no Rio de Janeiro. Lá ele se hospedou numa pensão, chamava Pensão da Tia Dadá. Ele era como fossem as repúblicas de hoje, era uma pensão. Então papai ficou, e uma sobrinha dessa Tia Dadá, que morava lá na Paraíba, lá em João Pessoa, veio passar umas férias no Rio de Janeiro e ficou hospedada na casa da Tia Dadá. E lá ela viu aquele moço de Córrego d'Anta, sempre com um livro na mão, estudando, aquele moço bonitão, fortão, e começaram a se conhecer ali, se apaixonaram e aí começaram a namorar. Terminadas as férias, a minha mãe voltou para João Pessoa e meu pai continuou o seu curso médico, porém, eles continuaram o namoro via platônica, com cartinhas de amor, tem muitas guardadas lá, muito bonitas, né? E eles ficaram assim durante quase um ano namorando sem se encontrar, só através de cartas. Aí formou meu pai então foi a João Pessoa, casou-se lá com a Dona Odila, minha querida e saudosa mãe, linda, uma das mulheres mais lindas que já habitaram aqui em São João del Rei. Mamãe era uma mulher muito culta, muito alegre, muito brincalhona. Talvez esse G eu herdei dela, né, de ser brincalhão e estar sempre procurando. Casaram-se, mas a minha mãe veio para cá, uma mulher que viveu a vida inteira em João Pessoa, Paraíba, só comia vatapá, girimum, macaxeira. Chegou aqui, teve que se adaptar ao molho pardo, teve que se amacar o frango com quiabo, ia falar o ai em vez de falar oxente. E minha mãe entrou numa depressão, numa tristeza, saudades da Paraíba. E meu pai, preocupado com aquilo, foi quando meu pai resolveu frequentar o Atlético Clube, que naquela ocasião funcionava onde era a Câmara de Vereadores, em frente à Prefeitura, Banco Almeida Magalhães. Exatamente, aquele andar de cima era lá a sede do Atlético Clube. Pois bem, meus queridos espectadores atleticanos, o meu amor pelo Atlético começou aí, porque o meu pai, querendo dar um lenitivo para as saudades que minha mãe sentia da João Pessoa, começou a frequentar o Atlético. E a minha mãe se empolgou tanto com o Atlético que ela começou a cuidar da sede. Minha mãe costurava e colocava cortinas nos salões. E mais, pasmem, sabe o que minha mãe fazia? Tocava piano, ela era uma pianista de boa condição, de boa qualidade. Ela tocava piano nos bailes, os chorinhos, os saraus, e começou para o pessoal dançar. Aí ela começou a sentir que afinal a vida não era tão triste assim sem o Nordeste. Aqui também tinha alegria, tinha amor, tinha arte. Você vê que foi aí que nós começamos a ter o Atlético na nossa vida, porque o Atlético fez com que a alegria voltasse à nossa casa
e que amenizava as saudades e a tristeza da minha mãe. Ah, mas será se isso também aconteceu com o doutor Euclides Garcia de Lima, que foi buscar lá na Paraíba também a sua consorte? Eu fui buscar, pois é. Isso também aconteceu com o filho? Não, comigo não. Isso aí foi no Rio de Janeiro que nós nos encontramos também. A coincidência foi essa, né? Mas foi lá em João Pessoa, a Paraíba, fiquei entusiasmado com a paraibana, né? Aliás, João Pessoa é uma belíssima cidade. É, muito bonita. Muito gostosa a cidade, né? Então foi aí, você veja que eu tenho todas os motivos do mundo para amar o Atlético Clube. Então, e outra coisa, não apenas meu pai foi presidente 14 vezes, como meu irmão Diomedes também foi. Sim, doutor Euclides, tem aqui uma pergunta sobre o seu irmão Diomedes, que, de saudosa memória, que também foi o presidente do Atlético e que teve... digamos assim, o nome dele está marcado, além de estar marcado na história de São João del Rei, na medicina de São João del Rei, um grande médico, humanista fantástico, verdade. Ele construiu o novo do Atlético. Foi verdade. Você sabe desse detalhe, o Diomedes, ele foi, quando o Minas fez a sua sede, naquele edifício, né, ganhou aquela sede do João Alac, Tancredo Neves e João Lombardi. Os três doaram ao Minas e houve uma festa, acho que de Sevilha, uma orquestra famosa. Cassino de Sevilha. Fez um bailão, espetáculo de smoke, inaugurar. E o Diomedes, como presidente do Atlético, foi e se sentiu desse tamanhozinho lá naquela sede, Salão dos Espelhos do Minas. E o Diomedes saiu dali profundamente frustrado, porque o Atlético tinha um corredor ali da Avenida Tiradentes, quase em frente aos Correios. Era o famoso corredor do Atlético Clube. Então, o Minas com aquela sede dos espelhos e nós com um modesto corredorzinho. Diomedes falou assim, a partir dali, ele procurou o seu Juca Neves, pai de Tarcísio Neves, do Olímpio Neves, trabalha no Banco do Brasil, e fizeram um negócio ali para comprar o terreno que era do seu Juca Neves, quintal da casa dele. E aí começou o Diomedes, com todo o esforço, gastando dinheiro do próprio bolso, até que com a ajuda do Renato Baccarini, do seu Luiz Baccarini, uma pleiade de atleticanos foram lutando. Silvio Assis, que faleceu há pouco tempo, eu fui vice-presidente com ele, nós ficávamos até 10, 11 horas da noite com um livro de ouro na mão, batendo de casa em casa, pedindo vendendo uma Brasília, a gente fazia uma... Para poder, aí a sede nossa ficou agora com 3 andares, uma sede muito bonita, bem localizada. Aí o Diomedes foi ele, por amor ao Atlético Clube, frustrado por ver o nosso clube na rabeira social da cidade, não tinha sede. E aí agora o Diomedes começou e fez aquela sede. Foi um trabalho fantástico. E o Silvio, os outros presidentes continuaram, é claro, o Diomedes não deu, mas foi ele, sem dúvida nenhuma, o pioneiro daquela nova sede. Doutor Euclides, o que representa, na sua opinião, o Atlético no universo social, esportivo e cultural de São João del Rei? Eu diria que não é só o Atlético, todos os clubes de boa índole, de boa formação, de todas as comunidades, têm um papel importante, porque o homem é um ser essencialmente social. Nós não podemos ficar isolados uns dos outros. E não só em São João del Rei, mas em todas as comunidades, as famílias não se encontram mais. Algo acontece, talvez a tecnologia da mídia, computadores e sei lá. Eu sei que aqueles tempos que não existia isso, ao entardecer a gente saía, depois do jantar, jantava-se às 4, 5, 6 horas da tarde e todo mundo saía passeando, fazendo visitas de casa em casa. Ali as famílias trocavam confidências, falavam das suas dificuldades, falavam das suas alegrias. Isso foi se diluindo com a disseminação da tecnologia moderna.
Claro que isso é uma coisa inevitável. Eu entendo que o clube, como o Atlético, é sem dúvida nenhuma um ponto de resgate dessa antiga tradição das famílias se encontrarem. Olha aqui como eu me fico feliz aos meus domingos aqui. Eu já falei, não sei se foi quando o Marco Antônio era presidente ou o dia que eu faltar, espero que não demore muito tempo, eu vou querer uma cadeira cativa, um busto meu lá em cima do nosso bar, porque aquilo ali eu já sou talvez o frequentador mais assim, que eu me sinto feliz. Ali eu encontro com você, ali eu encontro com o Oriente, ali eu encontro com o Veloso, eu encontro com o João Luiz, e a gente conta casos, conta fatos, esquece as tristezas. Nós resolvemos o mundo e o mundo não nos resolve. Né? Também é difícil solução para resolver o dado problema. Aí também, coitado do mundo, é pedir muito a ele, né? Doutor Mas Euclides, ali eu fico feliz, eu sinto uma coisa formidável. Doutor Euclides, nós estamos aqui na sua casa, na nossa casa, é o Atlético Clube. Conta-se um fato interessante, curioso, que seja até, digamos assim, fantástico, que aconteceu com você, com o Atlético, ou o Atlético com você. Tem uns casos muito interessantes, por exemplo, nós tínhamos um técnico que era fanático do Atlético, chamava Amadeu Pipino. Era o Amadeu Pipino. O Amadeu Pipino, ele era um técnico tão inteligente, que chegava assim, antes do jogo, chamava assim: meus amigos, o Atlético vai jogar com Minas. As minhas instruções é, primeiro, a defesa defende, o ataque ataca. Que todo mundo... Aí você, e se nós ganhar, vai ter o bicho, vai ter um dinheirinho, o doutor Garcia vai dar um bicho para... Aí tinha um beck, nós chamava Tidinho Preto, lembro de meu xará, Tidinho, era o Tidinho branco, o Tidinho Preto. O Tidinho Preto tinha acabado de entrar para trás, bom de bola, um grande zagueiro. Aí ele virou para mim, lá no vestiário, e falou assim: quem é seu Atlético que vai me dar 20 mil reais? Já pensou Atlético, acharam que era o homem. Era o Amadeu. Nós fizemos um jogo, contratamos um jogo com o Andaraí de Barbacena. Andaraí, se não me engano. E por causa o campo cheio, e o Atlético entrou em campo e nada do Andaraí chegar. Aí foi escurecendo, não tinha holofote, não tinha iluminação. O Amadeu virou assim para que toda a torcida ouvisse: meus amigos, eu acho que o Andaraí não vai vir, que agora não dá mais para vir, não tem tempo. Mas olha, vocês podem ficar tranquilos que eu já falei com o doutor Garcia. Haverendo ou não haverendo jogo, Arará Guaranazada. Aquilo foi, era assim, mas saía de noite, o Amadeu, que era uma figura folclórica até, ele saía na véspera do jogo, saía de 7, 8 horas da noite e ficava na zona boêmia para evitar que os jogadores do Atlético frequentassem aquele ponto, para não haver um desgaste. Mas você foi jogador, você já foi impedido de ir lá na boemia por conta dele? Eu já fui jogador do Atlético, nunca fui impedido da boemia, não. Aquele tempo era uma coisa salutar, né? Hoje em dia a zona, a coitada, a prostituta desapareceu do mapa. Foi uma pena, porque a concorrência está sendo muito desleal. Mas deixa, isso não é assunto sobre o Atlético. Mas nós tivemos muitos fatos pitorescos e eu já preciso me lembrar deles. Uma grande coisa que eu posso dizer é que eu tenho um orgulho e uma satisfação muito grande de ser o Atlético, que inclusive acolhe até mineiro, como o Veloso. Mineiro. O Veloso passou ali, os mineiros aparecendo aí. O Atlético é tão generoso que ele recebe até o doutor Roberto Veloso, que é um mineiro e já está, graças a Deus, se transformando num grande atleticano, e nós o recebemos de braços abertos, né? Ô Tidinho, o Atlético tem 104 anos, é um clube que já passou, digamos assim, nessa nova evolução,
na política, no esporte. E o Atlético já teve o seu momento de glória no esporte estadual e até nacional. Você tem, assim, alguma história para contar para nós nesse, digamos assim, nessa evolução do Atlético no cenário nacional, no termo de esporte, seja especializado no futebol? A nossa experiência do cenário nacional, ela não é muito cheia de história, não, porque ela teve mais tristezas do que história. Sabe por quê? Porque para que a gente se projete nacionalmente falando, é fundamental e sempre foi a profissionalização. É muito difícil você se projetar extra São João del Rei ou fora São João del Rei com um time de amadores que... Então, mesmo porque a ideia de que o futebol é uma fonte de fazer dinheiro para os jovens de hoje, para fazer um quadro de futebol, nós fomos profissionais. Foi quando o Atlético já começou a se projetar, não diria tão nacional, mas aqui em Minas, campeonatos mineiros a gente disputava por aí, mas foi um problema, uma experiência trágica. Porque, primeiro, os jogadores pediam, às vezes acontecia, isso eu vi, não vou citar nomes, porque já faleceram esses jogadores, esse então, na véspera de um Atlético em Minas, num domingo, ou na manhã, tocava a campanha da minha casa, era um jogador, falou assim: doutor Garcia, eu só entro em campo se o senhor me der 200 cruzeiros, senão eu não entro. E meu pai, ou outro presidente qualquer, não dava o dinheiro. E a torcida ficava contra o presidente que negou o dinheiro, não ficava contra o jogador que pediu o dinheiro. E com isso, o clube ficou devendo, até que o doutor Mauro Moraes, meu colega, que veio até de Ubá, foi ser médico isso daí, também apaixonou-se pelo Atlético, foi presidente. Ele teve aquele tirocínio de comerciante que ele tinha, sempre teve, né? Além de médico, ele extinguiu o profissionalismo. E aí teve que pagar durante muito tempo outros presidentes que o sucederam. Então a nossa experiência, nesse sentido de tentar transformar o Atlético em um grande clube, participante do Campeonato Mineiro, foi muito frustrante por causa do aspecto financeiro. E agora está mais frustrado ainda, você vê que está um problema isso, né? Na época do Amador, no tempo do Amador, o Atlético era um time respeitado. A gente terminava um jogo, você ia no vestiário, se o Atlético perdesse, você via todo o time agachado e chorando. Chorando. Jogava por amor. Por amor. Hoje, a gente vê o jogador que é dinheiro e não chora mais. As lágrimas secaram. E os bolsos estão inchando, né? Querendo dinheiro. Então, a sua pergunta é uma pergunta, como sempre, a partir de você, fundamentada em muita inteligência, muito discernimento, ela traz recordações muito ruins para nós. E em todas as outras cidades. No Campeonato Mineiro mesmo, você veja, o Tombos, que é uma cidade que se pediu, não vai disputar mais o Campeonato Mineiro, e outras, quantos times aí estão fechando e falindo por causa disso? É fundamental que o homem, seja qual for a sua profissão, inclusive nós médicos, pensemos muito mais no amor do que na matéria. Tudo, você vai, sacerdotes, médicos, políticos, nós estamos sentindo que todo mundo hoje está voltado para o vil metal. E pouca gente põe amor naquilo que faz. E, inclusive, isso acabou com os campeonatos. Cadê o nosso campeonato? Tá. O pessoal quer sempre... Está começando. Você sabe. Você vê que vocês estão na diretoria agora e vão ter... Doutor Euclides, as duas últimas perguntas. Pois não? O que o senhor acha que o Atlético deva fazer para atingir o século 22? Eu acho que a primeira coisa que o Atlético vai fazer, vou legislar em causa própria.
é resgatar o encontro entre as famílias. Não é mais possível que uma praça de esportes como essa, tão acolhedora, tão aconchegante, no centro da cidade, não é possível que ela permaneça quase sempre vazia. Isso não só a quadra fica vazia, mas o meu coração também se esvazia ao ver uma coisa dessa. Onde estão as nossas famílias? Não sei. Será que eles estão vendo televisão? Estão mexendo com o computador? Estão em outros clubes? Tinha que estar aqui. Então, primeiro, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que essa diretoria deverá fazer, e toda a diretoria tenta, e um dia veremos de coisa, é resgatar o encontro social entre os nossos conterrâneos. Aumentar o quadro social, fazer com que eles frequentem aqui para a gente possa trocar confidências. Eu me sinto tão bem quando eu tenho... Todo mundo sabe que eu sofri 2 cirurgias bastante melindrosas. Pode estar certo, fora minha família, meu filho, minha esposa, meus netos, é claro que eles estão em primeiríssimo lugar. Aliás, não, perdoe-me. Primeiro Deus, esse não me desamparou nunca. Depois a minha família. E terceiro lugar, o que me deu forças para resgatar o meu sofrimento foi o meu Atlético. Era aqui que eu andava capengando e não podia sentar, ficava tomando a minha cervejinha em pé, era motivo de gozação de todo mundo. Mas aqui eu reencontrei a felicidade que a doença tirou de mim. Então isso é a primeira coisa que nós temos que fazer. A segunda coisa, eu acho que o Atlético precisa também resgatar os bailes tradicionais. Nós temos que... Aquelas músicas bonitas, as músicas de Antão, aquelas orquestras, tá tudo... Você vê, a música sertaneja está voltando, está caindo no gosto popular. É uma música que, para mim, tem muita poesia. Então, a sede não pode permanecer fechada. Nós temos que estudar uma maneira de fazer bailes, festas. Temos que abrir a nossa sede para encontros de jovens, encontros de culturais, encontros de... Em suma, a sede social de um Atlético Clube, que é uma bandeira fincada no coração de São João do Rei e na consciência de cada são joanense, que seja qual for o seu clube, o Atlético merece ser respeitado. E ele também, para conquistar esse respeito, ele tem que abrir as suas portas e receber as entidades para poder fazer encontros culturais, por exemplo. Tidinho, com a sua inteligência, com a sua eloquência, sabe? Você já respondeu a segunda pergunta. Então você deixa... mais uma. Não, você deixa aqui a sua mensagem final para um documentário que o clube está fazendo através da TV Atlético e da administração do Cláudio Gonçalves. Assim, deixa um depoimento para ficar para a história do Atlético Clube. E obrigado, meu caro Dedé, pela presença. Eu vou ser redundante, vou repetir. Eu acho que a minha mensagem final, sanjoanense que me ouve e me vê, não apenas o atleticano, principalmente o atleticano, mas eu gostaria que essa mensagem tocasse no coração e na consciência de todos os sanjoanenses. Vamos resgatar a frequência no nosso clube. Eu fico muito triste de ver um clube como esse, um clube que cresce graças ao esforço de diretores que por aqui passaram. Ninguém pode, você que está me ouvindo, está me vendo, ninguém pode imaginar como é difícil dirigir um clube igual esse Atlético. E a duras penas, com muito sacrifício, suor e até mesmo lágrimas, nós estamos trazendo esse clube nesse padrão que ele está. Mas onde está o nosso sócio? Onde está o nosso sanjoanense que não se torna sócio? Então a minha mensagem, em primeiro lugar, urge que a gente reconquiste o nosso sócio que deve voltar a frequentar aqui. Aqui, meu caro ouvinte, meu caro espectador, aqui você vai encontrar calor humano, aqui você vai encontrar solidariedade. Nas horas duras e nas horas boas, é aqui que você vai encontrar. Não é apenas as igrejas têm o seu lugar, é óbvio. A fé também tem o seu lugar, mas o lazer,
é que faz com que o homem suporte melhor as vicissitudes da vida. Então a minha mensagem fica só nisso por enquanto. Que essa diretoria que agora assume encontre uma fórmula, e parece que vocês estão no caminho certo, através dessa televisão, por exemplo, é uma ideia para difundir as coisas boas que o clube tem. Eu não queria dizer que eu sou aqui, vou convencer você que me ouve para ser sócio do Atlético, ou se é sócio, volte a frequentar o clube, mas eu gostaria de ter essa força, que meu coração e minha consciência de atleticano me permitisse contaminar a toda a comunidade para que ela volte a frequentar esse clube. Nossos presidentes, vocês diretores de comunicação, você meu sócio ou meu ouvinte, não sabe o que custa para eles estar aqui. Eles sacrificam momentos com a sua família, momentos do seu trabalho para fazer o Atlético maior. E para isso ele precisa do seu aplauso, ele precisa do seu apoio. Não é só sentar nas mesas de botequim e criticar. É fácil isso. O Atlético não tem clube, não tem público, o Atlético não tem... É fácil. Dê a solução ou dê a sua colaboração e pare de criticar. Volte para o seu clube. Venha e aqui você vai encontrar uma coisa que talvez você esteja perdendo na sua vida particular. Você vai voltar a encontrar a alegria. Você vai voltar a encontrar o convívio dos amigos. E você sabe, Dedé, você sabe muito bem o quanto eu prezo quando eu sinto aqui, como eu participo. Abomino brigas políticas, eu não ali no lugar de... Se bem que nós discutimos não, bem mas é uma discussão elevada, é uma discussão de alto nível. Aqui não se faz inimizades. Não. Aqui se pode ter adversário, mas todos são amigos. Então a minha mensagem, só uma que fica aqui, para terminar a minha modesta preleção. Eu faço um apelo para que o sócio volte a frequentar o clube e que quem ainda não é sócio entre para o clube e você vai ver, você que não é sócio, como é gostoso conviver aqui, ainda que seja apenas aos sábados e aos domingos, mas venha para o clube, venha ficar conosco, venha rir conosco, venha dividir conosco as suas tristezas e as suas alegrias. Para isso existe uma coisa que se chama Atlético Clube, que foi fundado em 27 de junho. Não sacrifica, né, senhor? 27 de junho de 1909. Foi bem. Esse clube, ele precisa, esse pessoal todo que fundou esse clube há 104 anos, eles precisam de ser resgatados. Nós não podemos abandoná-los ao esquecimento. Eis o meu apelo, eis o meu pedido. Amanhã, outro dia, eu quero ver você aqui conosco, rindo, brincando, discutindo, e você vai ver como é bom ser atleticano, como é bom ser são-joanense, como é bom amar os nossos amigos e as nossas amizades. Obrigado, Dedé. Obrigado, TV Atlético. Felicidades e sucesso. É o primeiro passo do resgate. Doutor Euclides Garcia de Lima, nós queremos agradecer em meu nome, em nome do João Ramalho, que é o vice-presidente de marketing do Atlético Clube, nesse trabalho que nós estamos fazendo de documentar com os personagens que marcaram a história e construíram essa história, e que o seu depoimento vai, da agora para frente, fazer parte dos anais desse clube. Muito obrigado. Olha, isso é formidável. Muito obrigado, parabéns a você. O João, meu querido amigo João, que além de ser atleticano, é também tricolor, né? É uma simbiose que vale a pena a gente ter. Eu quero cumprimentar o João também, que é seu companheiro. Desejo a vocês toda a sorte do mundo, porque a missão de vocês é nobilíssima. Olha que superlativo contundente. A função de vocês é nobilíssima, guarde essa frase. E, em sendo uma função nobilíssima, ela merece retorno, que é a participação do atleticano
em atendimento ao apelo dessa gloriosa TV que está nascendo agora. Muito obrigado, tio.